Fala galera, vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre prisão. Estou aqui na estrada, dei uma paradinha pra gente gravar esse vídeo aqui só pra gente não ficar sem material. Bem galera, vamos falar hoje especificamente sobre a prisão preventiva, ok? Nós vemos muitas das vezes o cidadão extremamente revoltado quando vê um juiz determinando, um juiz ou um tribunal, né, no caso o STF, o STJ, os tribunais de justiça, soltando um réu para que ele responda ao processo em liberdade, ok? Muitas das vezes acusação de crimes extremamente graves, como homicídio triplamente qualificado, estupro de vulneráveis, né, morte de crianças, etc. E a população fica revoltada e com razão. Só que nós que somos do meio jurídico, nós temos que pensar, óbvio, como cidadão, mas temos que pensar também tecnicamente. Nós temos que considerar, né, que normalmente quando o juiz determina, libera o acusado para responder em liberdade, na verdade não é uma liberdade permanente, é apenas uma liberdade provisória. Por quê? Porque o sujeito lá na frente, se ele for condenado, obviamente que ele vai cumprir uma pena por conta desses crimes que ele cometeu, ok? E aí nós temos que diferenciar a prisão cautelar da prisão condenação. A prisão cautelar, que é que nós vamos tratar agora, é aquela prisão antes de que haja uma condenação. É uma prisão que o sujeito está sendo preso, cerceado da sua liberdade, sem ter tido um julgamento ainda final, ok? E aí nós temos lá na nossa Constituição o princípio da presunção de inocência. O que diz esse princípio? Diz que ninguém pode ser considerado culpado sem que haja um trânsito em julgado de sentença condenatória. Esse princípio ele pode ser traduzido, né, no fato de que o ônus da acusação cabe ao Ministério Público. O Ministério Público é que tem que, lutar até o final para buscar a condenação e muitas das vezes também até a absolvição. Eles podem pedir, mas normalmente o Ministério Público ele é o órgão acusador no processo penal. E aí lá na frente, enquanto não houver, uma condenação transitada em julgada, ou seja, enquanto houver possibilidade do sujeito recorrer, ele é presumidamente inocente, ok? Então o sujeito foi condenado a 10 anos de cadeia, de prisão, de reclusão, por homicídio. E aí ele foi condenado ali, ele pode apelar dessa decisão ao tribunal. Aí, caso o tribunal ele mantenha essa condenação, o sujeito, o acusado, ele ainda pode recorrer aos tribunais superiores, ao STJ, ao STF, por aí vai. Enquanto ele tiver possibilidade de recorrer, esse acusado, ele é presumidamente inocente, ok? E qualquer prisão que ocorra antes de esgotarem todas as possibilidades de recursos, qualquer tipo de prisão só pode ser aplicada se for a título de prisão cautelar, ok? E a prisão cautelar, ela é uma exceção. Tanto é que o seu rol, ele é um rol, o rol dos seus requisitos é um rol taxativo, tá? Que está lá no Código de Processo Penal, nos artigos lá 312 e 313. Alguns requisitos como a preservação da ordem pública, para preservar a aplicação da lei penal, para preservar a ordem econômica, para assegurar, a aplicação da lei, ou seja, tem uma série lá um rol de requisitos no Código de Processo Penal, que é um rol taxativo justamente por isso, porque ele não pode ser ampliado, porque a prisão cautelar, a prisão antes da condenação, ela é uma exceção. Bem, e aí, o que acontece com a prisão cautelar? Nós temos 3 tipos básicos de prisão cautelar, que no caso é a prisão em flagrante, que está lá no artigo 302
e 303 lá do Código de Processo Penal. Temos a prisão temporária, que é aquela prisão que é aplicada no curso do inquérito policial. E temos a prisão preventiva, que é a mais comum, a mais utilizada, a mais estudada, né? No nosso ordenamento jurídico. Bem, galera, a prisão preventiva, ela não tem um prazo definido. Não tem um prazo definido na nossa legislação penal. Então nós, enquanto advogados, para nós pedirmos um relaxamento de prisão ou uma revogação de prisão, nós não temos um prazo estabelecido lá na nossa lei para dizer assim, a prisão preventiva tem que durar tanto tempo, né? Se durante tanto tempo o sujeito está preso preventivamente e não houve ainda uma condenação, tem que expedir a alvará de soltura, tem que pedir a soltura. Nós não temos esse prazo, né? Mas nós temos na Constituição uma coisa chamada, né, o princípio da razoabilidade na duração do processo penal. Ou seja, não só do processo penal, né, mas em todos os processos. Então o processo ele tem que ter um prazo razoável. Vamos supor, o sujeito ele é denunciado pelo Ministério Público, o juiz aceita essa denúncia, né, e aí o processo para. Né, e aí fica o processo parado por 5 anos. Um exemplo assim, bem exagerado. Enquanto isso, o teu cliente vai ficar preso preventivamente? Óbvio que não. Nós observamos aí um nítido excesso de prazo. E como se combater esse excesso de prazo? Como deixar um acusado, né, um cliente preso durante 5 anos sem ele ter sido condenado? Se a prisão preventiva, a prisão cautelar, ela é uma exceção, né? Ela não faz juízo de mérito, né? Não é por culpabilidade, é apenas para preservar o processo. Como nós poderíamos embasar um pedido, né, de relaxamento dessa prisão? Porque se a prisão se tornou por excesso de prazo, ela ultrapassou o prazo razoável, ela se torna uma prisão ilegal, ok? Ou até uma prisão desnecessária. Nós temos 2 tipos de pedido, né, de expedição de alvará de soltura para o preso provisório. Ou você pode pedir a revogação, ou seja, a revogação é quando não existe mais aqueles pressupostos lá do artigo 312, 313, que embasem a prisão preventiva, ou seja, não há mais necessidade do sujeito estar preso. Tá? Ele não tem mais risco de fugir do país, ele não está ameaçando testemunha, não está manipulando provas, não está praticando outros crimes, então não tem mais necessidade de ele ficar preso. Então nós pediríamos o quê? Uma revogação da prisão, ou seja, a prisão ela é legal, mas ela é desnecessária. Ou então um relaxamento de prisão, que é o relaxamento por, né, excesso de prazo. E aí, nós normalmente, os advogados eles pedem direto um habeas corpus. Só que nós temos um problema nossos tribunais, a maioria dos tribunais, eles não concedem habeas corpus direto. Eles, sem que o advogado ele pleiteie, né, essa liberdade provisória, né, ou esse relaxamento de prisão, lá no juiz, né, de primeira instância, no juiz que decretou a prisão. Porque quando chega lá no tribunal, o relator normalmente ele fala que houve uma supressão de instância. Ou seja, não há conflito, porque você não pediu ainda ao juiz de primeiro grau. Como é que você vai arguir, né, um habeas corpus? Para ter um habeas corpus, tem que ter uma autoridade coatora. No caso desse pedido de relaxamento de prisão ou de revogação de prisão, vai ser o quê? A autoridade coatora vai ser quem? Vai ser o juiz lá de primeiro grau. Mas se você ainda não pediu a ele o relaxamento, né, você não pediu ainda ao juiz de primeiro grau o relaxamento, nem a revogação de prisão, como é que ele é autoridade coatora se você não deu nem a oportunidade dele se manifestar sobre o seu pedido? E aí, normalmente, quando você entra com o habeas corpus direto, o relator lá, ele considera que esse pedido, que esse habeas corpus, ele está viciado pela supressão de instância. Então o ideal é você primeiro fazer um requerimento, né, o pedido ao juiz de primeiro grau. Uma vez indeferido esse pedido, né, de relaxamento de prisão ou de revogação de prisão, aí sim você ali constituiu a figura da autoridade coatora e aí vamos para o tribunal, né, para arguir, para pedir, para impetrar um habeas corpus em favor
do seu cliente. Ok, galera? Tô parando aqui o vídeo, um vídeo curto, mas bem elucidativo, bem tranquilo, bem fácil de entender. Um abraço para todos aí e até o próximo vídeo.